Pai, aqui está a tua serva, Senhor, que está com essa grata missão de trazer a palavra ao coração dos teus servos aqui nesta noite. Pai, em nome de Jesus, seja com ela. Venha dar cada vez mais inteligência, cada vez mais sabedoria, para que ela possa, Pai, proferir tudo aquilo, Senhor, que tu falaste com ela. Senhor, em nome de Jesus, venha usá-la, Senhor, para ser, Pai, tu teu instrumento aqui nesta noite, ó Pai. Venha falar conosco por meio dessa mensagem. A oração que eu te faço é em nome de Jesus. Amém. Então, gente, oi de novo. Estou aqui, né, mais uma vez. Abram suas Bíblias em Filipenses 3. Eu vou ler a partir do versículo 12 até o 16. Todo mundo abriu? Amém? Amém? Ou espera mais um pouco? Todo mundo já foi. Vamos ler. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus nos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Antes de tudo, vamos começar com uma contextualização. Paulo está escrevendo uma epístola, uma carta aos Filipenses, que eram os irmãos da igreja em Filipos, na Grécia. E ele estava, antes de você chegar no versículo 12, ele estava primeiramente falando com os irmãos para eles se alegrarem no Senhor, para a alegria deles estar no Senhor. E ele também, além de falar isso, ele alerta a igreja para tomar cuidado. Ele repete 3 vezes, acautelai-vos. Então, ele fala, ele reforça para os irmãos terem cuidado com certos mestres que ensinavam coisas falsas, que ensinavam aquilo que diferia da palavra que Paulo já tinha pregado, que outros apóstolos já tinham pregado. E esses mestres, eles queriam de volta a circuncisão. Eles queriam que os gentios, aqueles que não eram judeus, aqueles que não eram circuncidados no 8º dia, eles queriam que esses gentios se circuncidassem de novo. Quer dizer, de novo não tem como, mas circuncidassem. Mas Paulo estava alertando isso porque esses mestres, eles queriam voltar para o jugo de escravidão. Porque lá em Gálatas, se eu não me engano, Gálatas 5:1, Paulo alerta também as Gálatas para não voltarem ao jugo de escravidão. Porque Jesus já tinha libertado isso, Jesus já tira todo o jugo de escravidão. Então a gente não está mais debaixo da lei, debaixo de uma lei que coloca a gente, sabe, de uma forma certinha, que tem que seguir isso, eu tenho que ser perfeitinho, eu tenho que estar na linha bem, sabe, como os fariseus. E isso muitas das vezes te coloca sobre um jugo de escravidão, que você às vezes tenta ser aquilo que você não consegue ser. Porque nós, infelizmente, somos pecadores. Nós, infelizmente, somos aqueles que, nesse corpo, nesse plano, nunca conseguiríamos deixar de ser pecadores. Mas Jesus veio para mudar isso, para tirar esse jugo de escravidão. Então Paulo estava alertando a sua igreja, a igreja fez sobre isso. E Paulo também fala que ele mesmo poderia se gloriar na própria carne, ele mesmo poderia se encher de glória pelas coisas que ele tinha, porque ele já foi fariseu, ele era circuncidado. Poxa, ele era o cara mais sábio, ele sabia de tudo, de toda a lei, mas ele mesmo assim decidiu não se vangloriar nisso. Mas ele considerou, ele considerou tudo isso como perda, por amor a Cristo. Sabe, todos os méritos que ele tinha, a circuncisão, a descendência dele, todos os méritos que ele tinha, ele poderia se vangloriar nisso.
ele considerou tudo isso como perda por causa de Cristo, por amor a Cristo. E após falar isso, ele diz o seguinte: olha, eu considero tudo isso como perda. E agora eu tenho um desejo, eu tenho um alvo, eu tenho algo que eu quero alcançar. Então Paulo almejava algo que era o encontro com Cristo, era o alvo dele. Se você acompanhar as cartas de Paulo, toda a história de Paulo, você vê que ele mesmo considera a morte como algo bom. É até estranho porque a gente vê a morte como algo horrível, aquilo que acaba com tudo, aquilo que traz tristeza. Mas Paulo diz que morrer é lucro. Por quê? Porque ele vai encontrar Cristo, porque ele tem a plena convicção que um dia ele vai encontrar Cristo. E ele almejava esse dia, ele esperava tanto, ele ansiava por esse dia, porque ele queria ver o Senhor que o conquistou, ele queria ver o Senhor que o atraiu com a sua graça. E ele tinha esse alvo. E aí, a partir do 12, ele fala: não que eu já tenha recebido, não que eu já tenha alcançado a perfeição, não que eu já tenha alcançado aquilo que eu desejo, mas eu vou continuar seguindo para o alvo. Ele continua com a mente dele, com os olhos dele focado para o alvo. E ele não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, ele foca nesse alvo, ele prossegue para o alvo, considerando as coisas que ele já alcançou. Mas para Paulo chegar nesse ponto de ter um alvo, de ter aquilo que ele anseia, que é a volta de Cristo, que é o encontro com Cristo, antes disso, ele teve que ter um ponto de partida. Porque se você está seguindo para o alvo, você tem que ter saído de algum lugar. Aqui Paulo, ele fala a questão do alvo, e ele associa aos Jogos Olímpicos que tinha na Grécia. Então ele associa aquela corrida que era reta, você tinha que seguir para um alvo. Então ele estava usando essa associação, essa comparação. E hoje, nos dias de hoje, ainda temos os Jogos Olímpicos, mas podemos associar a um jogo de basquete. Não sei se muitos acompanham, mas quem acompanha sabe que o jogador, mesmo que ele esteja quicando a bola, ele tem que estar sempre olhando para a cesta. Não importa, ele não tem que estar olhando no chão, ele não tem que estar olhando para a arquibancada, ele tem que estar olhando para a cesta. Porque o alvo dele é fazer uma cesta. E é isso que Paulo está fazendo. O alvo de Paulo é encontrar Jesus. Então ele tem que ter um ponto de partida. Mas qual seria esse ponto de partida? De onde começa? De onde que Paulo veio? Qual é a história de Paulo? Para saber a história de Paulo, o ponto de partida dele, vamos lá para Atos 9. Que já o título, pelo menos aqui na revista atualizada, está como a conversão de Saulo, que era o nome dele para os judeus, não que Saulo mudou para Paulo. E está aqui, relata o momento que Paulo teve um encontro com Cristo. E essa é a primeira etapa do ponto de partida. A primeira etapa é o encontro com Cristo. Antes de você ter um alvo para seguir, você deve ter um encontro com Cristo. Como que você vai almejar ver Cristo se nem encontro com Ele você teve? E Paulo, ele cresceu aprendendo a lei, ele cresceu estudando sobre a lei, ele cresceu em conhecimento acerca da lei. Mas Paulo não conhecia o Senhor que estabeleceu a lei. Ele não conhecia o Senhor que colocou a lei para o seu povo lá muito tempo atrás, para o povo hebreu que estava no deserto. E Paulo, ele chegou num momento da vida que ele estava perseguindo cristãos, que era quando Jesus já tinha morrido, ele já tinha subido aos céus e a igreja estava sendo perseguida. E Paulo estava no meio desses que perseguiam a igreja. Então ele perseguia aqueles que um dia ele se aliou. E Paulo estava a caminho de Damasco e ele teve um encontro com Cristo. Cristo apareceu para ele diante dele e falou: Saulo, por que você me persegue? E outro detalhe, que Jesus, ele fala: por que você me persegue? Ele não fala: por que você está seguindo os cristãos? Por que você está seguindo fulano de tal? Ele está falando: por que você me persegue? Porque quando alguém persegue a igreja do Senhor,
Senhor. Não está perseguindo fulano, ciclano, não. Está perseguindo a Cristo. Está ferindo a Cristo. Porque aquilo que fazem com a igreja, estão fazendo a Cristo. Não diretamente a igreja. Só um detalhe que eu quis acrescentar. E depois disso, Paulo, após encontrar com Jesus, ele fica cego. E após isso, o Senhor vai até Ananias, um servo dele, um cristão, que também estava nesse meio de perseguidos, e fala: Ananias, ora por esse irmão, ora por Saulo, porque ele está clamando a mim. Isso lá no versículo 10 no versículo 11, que o Senhor fala: então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E esse detalhe é algo que impressiona, porque Paulo, ele estava perseguindo a Cristo, e logo em seguida ele ficou cego, e ele estava orando. E para essa oração ter tocado o Senhor, não foi uma oração qualquer de fariseu, aquela oração, sabe, falsa, só para se destacar no meio da população, só para ter uma boa oratória. Não era aquela oração, era uma oração sincera, uma oração que tocou o coração do Senhor e fez com que ele tocasse outra pessoa para mudar a vida de Saulo. E a partir disso, Saulo mudou completamente de vida. E depois desse encontro, Saulo, ele passou a andar com os discípulos. E depois ele já estava pregando nas sinagogas. E isso a gente já caminha para a segunda etapa do ponto de partida, que é o arrependimento. Você vê que quando Paulo encontra com Cristo e fica cego, ele não começa a chorar, a espernear, a ficar como um louco. Não, ele simplesmente ora, Deus escuta a oração dele e depois ele começa a andar com os discípulos. Você não vê, se ouve isso, a gente não sabe, mas você não vê Paulo com histeria, você vê Paulo mudando de vida. E isso é o arrependimento. Arrependimento não é você vir aqui diante do altar e chorar dessa e nossa, meu Deus, eu chorei muito essa noite, estou muito arrependida. Não que você não possa chorar. Muitas das vezes você vai ter vontade de chorar, com certeza. Mas, muitas das vezes, pessoas vêm diante desse lugar, choram, gritam, esperneiam, mas quando voltam para suas casas, continuam praticando a mesma coisa. Continua na iniquidade, continua com os mesmos pecados. Porque o que sentiu aqui, nesse lugar, foi apenas remorso. Foi apenas um pingo de culpa que bate no seu coração quando você peca. Porque se não houve mudança de vida, não houve arrependimento. E essa é a segunda etapa do ponto de partida. Porque se não houver arrependimento, você não vai ter um alvo para seguir, você não vai ter sentido na sua vida. O que você vai fazer? Sabe? Muitas pessoas, muitos filósofos que a gente conhece, eles surgiram procurando sentido da vida. Mas Paulo, ele achou o sentido da vida dele. Ele achou o alvo dele. E saindo desse ponto de partida, desse encontro com Cristo, do arrependimento, a mudança de vida, ele encontrou um sentido na vida dele. Ele encontrou um objetivo. Ele, caraca, meu alvo é Cristo. Eu vou seguir para o alvo. Eu ainda não alcancei, mas eu vou seguir. Paulo está falando aqui que ele não alcançou a perfeição. Caraca, Paulo, como assim? Paulo não alcançou a perfeição. Poxa, quem conhece Paulo vê como o cara era bravo, como o cara ele era, sabe, genial. Ele tinha muito conhecimento, ele tinha muito saber. Você vê pelas cartas dele o conhecimento que ele tinha. Caraca, Paulo em Atenas, conversando com filósofos
de alto nível, conversando com pessoas de alto nível. E ele chega que não alcançou a perfeição. Caraca, que estranho isso, né? Mas a gente vai lá em Romanos. Vai glorificando o Senhor aí por enquanto. 7:18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Aqui em Romanos 7, Paulo vai falando que dentro dele não há bem nenhum, dentro dele não tem nada de bom, porque ele quer fazer o bem, caraca, por dentro dele ele quer muito fazer o bem, ele quer fazer o que é certo, mas ele não faz. E como que Paulo, essa pessoa que a gente conhece, que, poxa, já fez tanta coisa, diz que não tem bem nele, sabe? Porque, não é porque Paulo, ele era um pecador como hoje, que não, eu sou pecador, sabe? Mas Jesus perdoa, Jesus é amor, Jesus, né? Tô tranquilo, eu posso continuar no meu pecado porque ele vai me perdoar. Eu posso continuar praticando a iniquidade porque ele me perdoa. A gente está no período da graça, não é mesmo? Claro que não. Porque só porque estamos no período da graça, que sabemos que temos o pleno conhecimento de que ele nos perdoa, não nos dá liberdade para sair pecando deliberadamente. Porque a graça, ela não nos dá liberdade para pecar. A graça, ela nos atrai. E ela nos coloca num lugar que a gente não consegue mais pecar contra o nosso Senhor. A gente não consegue mais pensar em pecado, porque a graça é algo tão irresistível que quando você é atraído por ela, o pecado deixa de ser aquilo que importa para você. O pecado deixa de ser aquilo que, sabe, te atrai. Por mais que o pecado às vezes venha, não, tá tentador, ok, mas o amor que você tem por Deus, quando você entende que Deus te amou tanto, você nem deseja mais aquilo, por mais forte que a tentação seja. Mas, voltando lá para Filipenses, ele está seguindo para um alvo. E ele aconselha também a igreja a fazer o mesmo, a seguir para um alvo, a seguir em direção a um alvo. E depois ele fala um detalhe também, que enquanto eu li, eu até achei estranho. Está no versículo 15 de Filipenses 3. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se, porventura, pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Tá. Paulo está falando que ele quer alcançar a perfeição. Ele está atrás da perfeição. Mas, depois ele diz que somos perfeitos. Não tem sentido, não está batendo. Mas acontece que naquela época ele falava do amadurecimento da igreja. Ele falava que a igreja tinha uma boa maturidade, só que ele falava para a igreja ter o sentimento de que você ainda não alcançou a perfeição, de você ter a humildade, de não chegar, caraca, eu já sei tudo, e a Bíblia toda, eu já sei tudo, eu não preciso mais ler a Bíblia todo dia, eu não preciso mais buscar, não preciso mais fazer nada, porque eu já alcancei, eu já tenho todo o conhecimento, eu já alcancei, não preciso disso. E se você fizer isso, se você achar que já sabe de tudo, que não precisa, você vai se tornar um fariseu, porque você só vai viver em base de religião, ficar preso dentro de uma bolha e não vai viver aquilo que Deus realmente quer que você viva. Sabe, você vê a transformação de Paulo. Ele saiu desse meio de religiosidade, ele foi para um meio de liberdade, de cristianismo, sabe? E passou a vida toda, e não só porque ele passou a vida toda conhecendo a lei, que ele era necessariamente um cristão. Ele só se tornou um cristão quando ele se encontrou com Cristo, quando ele aceitou Cristo no coração dele.
E eu vejo isso por mim mesma, porque eu sou nascida e criada aqui. Eu vejo, sabe, eu conheço quase a igreja toda, tem lugares que ainda nem conheço, não sei. Mas eu cresci com pessoas aqui, eu cresci conhecendo pessoas aqui. Mas eu me considero cristã há pouco tempo, com poucos anos de cristianismo. Porque eu precisei ter um encontro com Cristo para poder mudar de vida. Porque a partir do momento que Cristo me atraiu, a partir do momento que Cristo me chamou, eu não pude resistir. Gente, contar para vocês um testemunho. O ano da pandemia foi difícil, foi complicado para a minha vida espiritual. E eu comecei a me afastar, eu comecei a não ligar mais para Deus. Eu comecei, não, depois eu busco, depois eu faço, depois eu procuro, depois eu vou atrás. Não, dá tempo, senão não vai voltar agora, né? Então, deixa pra lá. Mas chegou um momento, em 2021, que eu não pude mais resistir, porque eu sentia algo dentro de mim que não me deixava desistir, que não me deixava largar tudo, que não deixava colocar tudo para trás, sabe? Porque por mais que eu desejasse deixar tudo, largar tudo, eu não conseguia, porque Deus tem a sua graça que é tão irresistível que eu não consigo ficar longe disso. É impossível você ficar longe da graça de Deus. E aqui Paulo está falando disso, que você deve seguir para um alvo, você deve seguir em direção a isso. E também tinha outras pessoas lá, que, ainda continuando o versículo 3, de pessoas no meio deles, que Paulo considera inimigos da cruz de Cristo. Mas por quê? Porque essas pessoas, eles olhavam para si, eles se preocupavam somente consigo, eles se preocupavam somente com a sua glória, somente Paulo diz que eles olhavam apenas para o seu ventre, sabe? Eles não olhavam para o alvo, eles não tinham a mente voltada para os céus, eles olhavam para si mesmos. E ele fala que eles eram inimigos da cruz de Cristo. Por quê? Eita, aumentou aí. Por que eles eram inimigos da cruz de Cristo? Porque eles consideraram todo o sacrifício que Jesus fez. Porque o sacrifício que Jesus fez naquela cruz é para dizer, olha, você não pode se salvar sozinho. Você não consegue se salvar com seus esforços. Você não consegue se aproximar de Deus sozinho. Com as suas forças, você não consegue. Você precisa de mim para chegar ao Pai. Vocês só vão ao Pai somente através de mim. Não é por meio de força, não é por meio de sacrifícios, não é por meio de, atos religiosos, não é por meio de coisas assim que a gente conhece, que a gente se aproxima de Deus. É por meio do Filho. É somente pelo Filho que chegamos até o Pai. E eles olhavam para dentro de si, eles olhavam para si mesmos. E eles consideravam isso porque eles só se preocupavam com seus esforços, com as coisas que eles tinham, com a sua própria glória. E existe uma frase de Lutero que Paulo tentou falar no EBD, que eu fui procurar. É importante para EBD, gente. Que é... Eu acredito que seja de Lutero, fui procurar e estava lá Lutero. Então, quando eu olho para mim mesmo, não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para Jesus, não vejo como me perder. E isso já diz tudo. Porque se você olhar para dentro de si, caraca, você está perdido. E eu falo por experiência própria. Muitas das vezes eu deposito tudo, todas as forças dentro de mim, eu deposito tudo dentro de mim. Só depende de mim. Para tudo acontecer, só depende de mim. Se eu não fizer, não vai acontecer. Se eu não agir, não vai acontecer. Mas não, não depende só de mim. As coisas acontecem apesar de mim. As coisas acontecem sem eu mover um dedo. Sem eu mover um dedo, o sol nasce. Se eu mover um dedo, o sol volta. O sol não morre, mas o sol, sem depender de mim, o vento corre. Sem depender de mim, as aves voam. Sem depender de mim,
as aves se alimentam. Então as coisas acontecem apesar de mim. Isso para dizer que não depende de mim, não depende só de você, depende dele. Porque devemos confiar nele, devemos confiar no Senhor. Porque, resumidamente, falando disso tudo, a mensagem de Paulo é: não confie no seu próprio mérito, não confie na sua própria carne, não glorie-se em si mesmo, glorie-se no Senhor. Olhe para o Senhor, olhe para o alvo, tenha sua mente no alvo, porque quando você olha para Cristo, você vê que há solução, você vê que tem jeito, você vê que as coisas vão acontecer, independente de você mover um dedo ou não. Se Deus quiser fazer algo, Ele vai fazer, porque Ele é soberano, Ele é Deus, Ele é aquele que faz sem depender de ninguém. Porque muitas das vezes a gente acha que Deus depende da gente. Às vezes a gente acha que Deus precisa da nossa mãozinha para agir. Mas não, Deus não depende da gente. A gente que depende de Deus. Porque sem Deus a gente não consegue fazer nada. Sem Deus a gente não consegue seguir para o alvo. Então nessa noite eu falo para vocês: comecem do ponto de partida. Tenham um encontro com Jesus. Conheçam a Cristo. Conheçam aquele que morreu numa cruz para salvar vocês. Conheçam aquele que tem um amor tão grande, um amor tão profundo, que chega a entregar a vida. Puxa, quem que se entregaria a vida assim? Quem que faria algo do tipo, algo que Jesus fez? Quem faria algo que Deus fez? Sabe, que pai, existem pais aqui atrás, que pai entregaria o seu próprio filho para morrer por pessoas que nem ligam para o seu filho? Que pai que entregaria a vida do filho que seria cuspido, seria xingado, seria criticado, seria negado? Quem faria isso? Então conheça esse Deus. Quando você chegar em casa, procure esse Deus. Eu acredito que muitos aqui têm a Bíblia, mas hoje não é empecilho, porque existe Bíblia no celular. Mas quando você chegar em casa, não continue a mesma coisa. Se vocês quiserem vir aqui na frente e se arrependerem, se arrependam. Mas continuem durante a semana. Porque vocês têm que entender que o arrependimento é pra já, é pra ontem, é imediato. Porque, gente, Jesus está voltando. A gente não sabe quando, a gente não sabe a hora, nem o dia, nem a hora, a gente não sabe. E sabe-se lá quando que ele vai surgir do seu nada. E já que você sabe disso, já que você não tem noção de quando ele vai voltar, por que você não se arrepende logo? Você vai esperar? Vai esperar mais um pouquinho? Não. Deus, daqui a pouco eu me arrependo, você vai demorar um pouquinho. Poxa, já passaram meio que 2000 anos, então vai demorar um pouquinho, né? Acho que dá para segurar mais um pouco. Você estende mais um pouco, depois fica. E é o momento de se arrepender. É um momento que Jesus está sendo muito misericordioso e devemos dar glória a Ele por isso. Porque Ele está dando chance para você se arrepender. Ele está dando oportunidade para você se arrepender. Eu não sei quais são os seus pecados, eu não estou aqui para apontar os seus pecados, eu não estou aqui para apontar, olha só, você faz isso, aquilo, mas não sei o que, eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para trazer a mensagem que Deus traz nessa noite, que é: arrependam-se. E depois que vocês se arrependeram, sigam com o alvo. E o alvo de vocês tem que ser Cristo. Não olhe para o mundo, não olhe para aquilo que está ao seu redor, não se distraia. Olhe para Cristo, olhe para o alvo. Porque você seguindo para esse alvo, vocês não vão se arrepender. Vocês não vão se frustrar. Eu tenho certeza que vocês não vão se frustrar ao seguir para o alvo. Porque um dia nós encontraremos aquele que entregou a própria vida por amor a nós. Entregou a própria vida para que pudéssemos viver. Um dia teremos encontro com Ele. E haverá alegria, haverá lágrimas, haverá uma mistura, haverá tudo lindo. Vocês já tiveram isso em mente? Às vezes eu paro e fico pensando: caraca, como é que deve ser esse dia? Como é que deve ser o dia que a gente vai encontrar Jesus? Esse que a gente tanto ouve, esse que a gente tanto escuta. Como é que vai ser esse dia? Então, se você deseja se encontrar
encontrar com Ele um dia, vê-lo face a face, se arrependa, aceite a Cristo em seu coração, receba esse Deus em seu coração e coloque em primeiro lugar na sua vida, para Ele todos os dias ser o seu alvo, para que mesmo que seja difícil, mesmo que pareça às vezes impossível, você possa seguir. E considerando tudo que você já alcançou, porque é isso que Paulo continua falando aqui. Ele fala antes, todos pois e 6a. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, vamos andar de acordo com aquilo que já alcançamos. Sabe, você já aprendeu algo novo, então viva conforme isso, mas avance mais. Tem como avançar mais, tem como seguir mais, tem como prosseguir mais. E ele também fala, Paulo também fala que ele deixou tudo para trás. As coisas que passaram ficou para trás. As coisas que se foram estão lá. Deus não considera mais a ignorância. Deus agora vê o novo. Deus agora vê o que está para frente. E você deve ver o que está na sua frente, que é Cristo te chamando para viver aquilo que a gente nem imagina. Então esqueça. Se você pecou lá atrás, já foi, já passou. Como é que a gente vai mudar? Deixa o que passou para trás. Continue seguindo para o alvo, para um dia encontrar aquele que nos salvou. Aleluia.